Olá, seja muito bem-vindo, sejam muito bem-vindas a mais um encontro semanal. Esse nosso encontro que tem como único objetivo te ajudar a fazer sobrar caixa no seu negócio com até 30 minutinhos por dia. Isso mesmo. E eu sou Walter Leite, empresário, empreendedor, consultor financeiro e empresarial para pequenas empresas. E hoje nós vamos falar sobre um tema magnífico. Nós vamos falar sobre como que você consegue fazer o caixa da sua empresa se transformar em uma grande fortaleza. Hoje nós vamos falar sobre esse tema, por quê? Porque esse tema ele é o grande escudo, ele é a grande base de toda e qualquer pequena empresa. Então, me acompanhe aqui, vamos até o final, porque hoje você vai aprender a como fazer o caixa da sua empresa se transformar em uma verdadeira fortaleza. Quais são as falhas, quais são os erros, como que você consegue organizar, ajustar o seu caixa, ajustar a sua empresa de verdade para que você comece a ter mais qualidade de vida, mais qualidade como empresário, como empresária, mais qualidade no seu sono, mais tranquilidade no seu dia a dia e o melhor, uma empresa forte de verdade, uma empresa realmente tranquila, uma empresa realmente sólida para que você consiga crescer com o seu negócio de uma forma linear, recorrente e aproveite todas as oportunidades que sempre surgem na nossa vida, no nosso dia a dia, como empresário, como empreendedor. E tem mais um detalhe, né? Nada envelhece mais, nada estressa mais o empresário ou empresária do que a falta de dinheiro no seu caixa, do que a falta de dinheiro dentro do seu negócio. Então, é por isso que nós vamos falar sobre esse tema hoje, porque nós empreendedores, nós empresários, nós também merecemos uma vida plena, uma vida mais tranquila, uma vida com menos estresse. E uma vida com menos estresse no dia a dia de um empresário, de uma empresária, significa sim, passa sim por ter uma empresa com caixa, uma empresa sem problemas financeiros. E eu vejo ao longo de todos os dias, ao longo da minha jornada, né, todos os dias dentro da minha jornada, eu vejo os empresários buscarem números que alimentam mais o seu ego e não resolvem o problema do seu negócio. Números que são bonitos quando são ditos por aí, mas que não trazem a paz que o empresário realmente precisa. Por exemplo, eu vejo os empresários falarem muito sobre faturamento. Faturamento é isso, faturamento é aquilo, eu faturo 1 milhão, 2 milhões, 500 mil, 100 mil. Isso quando o empresário sabe o quanto que ele fatura durante um ano, né? Mas eu vejo os empresários falando muito sobre faturamento. Mas tem uma coisa que eu digo sempre que tenho a oportunidade. Faturamento por si só, ele não paga a sua conta. Muito pelo contrário, ele só alimenta o ego do empresário e nada mais. Por quê? Porque de todos os indicadores eficientes de uma empresa, de todos os indicadores necessários para se fazer uma gestão financeira eficiente em um negócio, o faturamento é o que menos importa. O faturamento é o que menos faz diferença quando se fala de gestão financeira eficiente dentro de um negócio. Outro indicador que só alimenta o ego e não resolve o problema é o lucro contábil. Muitos empresários adoram falar que eu possuo uma empresa lucrativa, que a minha contabilidade falou que minha empresa deu lucro, que agora as coisas vão melhorar, agora meu mundo vai ser diferente. Só que eles não falam que o lucro contábil é aquele lucro que não paga a sua conta. Isso mesmo. Eu costumo dizer uma frase muito, muito forte, né? Que uma empresa ela sobrevive por anos sem o lucro contábil, mas ela não sobrevive uma semana, um dia sequer sem caixa. Então, antes de olhar o lucro contábil do seu negócio, olha para o caixa dele, olha para o lucro gerencial. Qual é a real capacidade de geração de caixa do meu negócio? Isso sim vai pagar as contas da sua empresa. O caixa, ele é tão importante que quando Walter, quando eu paro para olhar um negócio, quando eu paro para olhar uma empresa, para fazer uma mentoria, para fazer uma consultoria, para fazer uma análise de planejamento estratégico, de plano de negócio, primeira coisa que eu vou olhar, qual é a tua capacidade de geração de caixa?
Qual é a capacidade de geração de caixa do seu negócio? Por quê? Porque você começa a mudar o jogo de verdade quando você começa a olhar para esse tipo de indicador. Por quê? Porque, por incrível que pareça, é muito comum uma empresa somente com lucros quebrarem. Mas uma empresa sem lucro, porém que possui um caixa forte, essas empresas não quebram. Essas empresas, elas rodam, elas trabalham todos os meses por anos. Nós temos diversos cases de grandes startups, de grandes empresas que rodaram por década sem lucro, mas com um caixa fortíssimo que fez com que a empresa, muitas delas, se transformassem em verdadeiros ícones mundiais, referências mundiais dentro do seu segmento. E outro ponto importante que confunde muito a cabeça dos empresários é que quanto mais ele crescer, mais dinheiro ele vai ter. Mais dinheiro vai sobrar no negócio dele. Quanto mais ele vender, mais dinheiro vai sobrar no final do mês. Essa, na verdade, é a expectativa. A realidade é um pouco diferente. E por que a realidade é um pouco diferente? Por que isso acontece? Isso acontece porque quanto mais uma empresa cresce, mais caixa ela vai precisar. É exatamente o contrário. É como se fossem nos carros. Imagina o seguinte: hoje você dirige um carro 1.0, né? Um carro popular desses mais tradicionais. Esse carro, ele vai ter um consumo médio de combustível na casa de 14, 15 quilômetros por litro na cidade. É um belo consumo, é um consumo normal, já esperado para um carro tradicional, um carro de entrada, um carro 1.0. Então, você está lá dirigindo o teu carro todos os meses e ele faz ali seus 14, 15 quilômetros por litro todos os meses com todas as abastecidas que você faz nele. Só que aí você cresce. Cresceu o teu negócio, você começou a ganhar mais, tua vida estabilizou e você vai lá e troca esse carro. Aí você pega um carro 2.0 turbo, muito mais completo, aquele carro muito mais forte, muito mais imponente, muito mais seguro, aqueles acessórios, tecnologia, aquele carro que você sempre sonhou. Pergunta: o que vai acontecer com o consumo desse veículo? Consumo de combustível desse carro? Ele vai ser o mesmo do carro que você tinha anteriormente, daquele motor 1.0? Imagino que não, né? Um carro 2.0 turbo, um carro nessa potência, ele vai fazer hoje, em média, 7, 8 quilômetros por litro de combustível. Ou seja, como você pegou um carro maior, um carro mais forte, um carro mais potente, um carro com muito mais acessórios, um carro muito mais imponente, você tem um negócio maior na mão. Logo, esse motor que ele é mais forte, ele vai exigir muito mais consumo de combustível. Você não consegue ter um carro 2.0 turbo que consuma o que um carro 1.0 faz, entende? Então, é por isso que nós falamos, é por isso que toda empresa, quanto mais ela crescer, mais caixa ela vai exigir, mais caixa ela vai precisar. É a mesma coisa do carro. Quanto maior, quanto mais forte for o teu carro, maior será o consumo dele. Isso acontece todas as empresas, independente do seu negócio. Só que dentro da sua empresa, qual é o combustível dela? O principal combustível dela é o caixa. Então, sempre que você começa uma empresa, é como se você começasse com o motor 1.0. Ela tem uma necessidade de caixa menor, ela tem despesas menores, ela fatura um pouco menos. Conforme você vai crescendo, você vai ficando mais tempo no mercado, você vai tendo mais clientes, mais faturamento, você vai aumentar esse motor. E aí você vai sair para o motor 2.0. Logo, você vai precisar ter mais caixa. Isso é praticamente uma regra imutável financeira. Crescimento suga caixa. Crescimento pede caixa. Crescimento precisa de mais caixa. Uma empresa para andar, ela precisa de caixa. Tanto quanto um carro para se movimentar precisa ter combustível. Independente se o motor é 1.0 ou 2.0 turbo, ele vai precisar de combustível.
Independente do tamanho da sua empresa, se você está começando, se você é pequeno ou não, você vai precisar de caixa. Essa é a única certeza que nós temos no mundo empresarial. Toda empresa precisa de caixa, independentemente da sua área de atuação, do tamanho do seu negócio, do tempo do negócio ou do que você faz. E quando esse crescimento começa a sugar o caixa da empresa, e o empresário não está preparado para isso, esse caixa, quando ele tem, ele já some. Ele acaba rapidamente. E aí o que o empresário começa a fazer? Ele começa a se endividar. Ele começa a antecipar crédito. Ele começa a pegar o capital de giro, entre aspas, do banco. E é nesse momento que ele começa a dar os primeiros passos para quebrar sem perceber. Por quê? Porque tudo começa a virar uma grande bola de neve dentro do negócio dele. Eu vendo, eu antecipo, aí eu perco dinheiro com antecipação e eu preciso vender mais, eu preciso antecipar mais, e aí eu continuo perdendo cada vez mais dinheiro com antecipação. O caixa da minha empresa nunca fecha, porque as margens que já estão apertadas ficam ainda menores. Isso vai virar uma grande bola de neve dentro da sua empresa, até o momento que essa bola de neve se transforma em uma grande avalanche que acaba com o seu negócio. É onde a empresa quebra por falta de gestão financeira e por falta de caixa dentro do seu negócio. É nesse momento, quando a empresa começa a sentir o sintoma da falta de caixa, é que surge o que eu chamo de empresário ouriço. Quando uma empresa começa a sentir os sintomas da falta de caixa no seu negócio, ela automaticamente começa a formar o empresário ouriço. O que é aquele empresário ouriço? É o empresário que ele vive brigando com todo mundo, ele vive estressado com todo mundo, ele vive se espinhando, sabe? Para todo mundo, para os seus funcionários, para os seus fornecedores, até mesmo para os seus clientes. É aquele empresário que não dorme direito pela ansiedade da falta de caixa na sua empresa, pela necessidade de pagar boletos, de pagar suas contas e não ter o caixa. Ele deixa de ser aquele empresário tranquilo, com bom convívio com as pessoas, com os funcionários, até mesmo com seus familiares, com a sua esposa, com seus filhos. Ele deixa aquela tranquilidade de lado para se tornar uma pessoa estressada, uma pessoa ansiosa, que vive com o emocional abalado. Ele vive se espinhando com todo mundo, ele vive com uma baixa autoestima, como um verdadeiro ouriço dentro do seu negócio. E por que as empresas entram nesse ciclo negativo? Como que o empresário se transforma em um empresário ouriço? Isso começa por alguns pontos bem interessantes. Por exemplo, falta de gestão do caixa da empresa. O empresário não pode fazer a gestão financeira do negócio apenas quando dá, quando sobra um tempinho, quando ele acha que precisa guardar alguma coisa, fazer alguma coisa, quando ele vai pagar o boleto. O empresário, ele não pode fazer a gestão financeira do negócio dele, e aqui eu estou falando de gestão financeira, não de só lá pagar os boletos, somente se sobrar tempo. O empresário ou a empresária precisa começar a separar tempo de qualidade todos os dias dentro da sua agenda de gestão, para olhar os números do seu negócio, para ver para onde a tua empresa está caminhando. Quais são os obstáculos que ele vai enfrentar ao longo dos próximos dias, dos próximos meses, dos próximos anos, na sua jornada dentro da sua empresa? Porque os números te trazem previsibilidade. Esse é um dos maiores ganhos que uma boa gestão financeira traz para o negócio. Previsibilidade. Você para de dar passos no escuro, sem prestar atenção, sem saber o que te espera, e você começa a dar passos conscientes dentro do seu negócio, dentro da sua empresa. Depois, o empresário ele tem aquele hábito de trabalhar muito com a cabeça baixa. É como se ele vivesse sempre dentro de um labirinto. Ele vive sempre buscando a saída, mas não encontra. Ele vai lá e bate a cabeça, roda, roda, bate a cabeça. E ele não consegue encontrar uma saída eficiente para o seu negócio, para os problemas que ele está imerso.
E como é que nós encontramos uma saída desse labirinto? Como é que eu consigo resolver esse negócio dentro da minha empresa? Essa falta de caixa, como é que eu saio desse emaranhado, desse labirinto que eu me encontrei, que eu me enfiei? Simples, com uma metodologia organizada por um mentor. De preferência, alguém que já tenha passado pela situação que você se encontra. Por que isso? Porque essa pessoa já passou pela situação, ela já encontrou a saída. Então, é como se ela enxergasse o labirinto de cima. Quando ela enxerga o labirinto de cima, ela sabe exatamente aonde está a saída. Ou seja, ela vai conseguir te direcionar de uma forma correta para a saída. E você vai parar de bater cabeça, porque essa pessoa conhece o caminho. Uma metodologia organizada, um bom mentor pode fazer milagres dentro de qualquer empresa, de qualquer segmento. Por quê? Porque ele já sabe os problemas que você está enfrentando, ele já passou pelo labirinto que você se encontra, e ele vai conseguir enxergar esse labirinto de cima para te direcionar para a saída da forma mais correta e mais rápida possível. Outro ponto, quando o empresário começa a reclamar muito sobre a falta de fluxo de caixa, isso é um sinônimo altíssimo de empresa que não tem gestão. Quando o empresário começa a culpar a empresa dizendo que ela não dá dinheiro, que ela não gera caixa, que nunca sobra nada para ele, que nunca sobra nada para a própria empresa, na verdade, de verdade mesmo, essa falta de fluxo de caixa é apenas um sintoma dentro da sua empresa. Porque o problema, o real problema, não é a falta de fluxo de caixa. É como se fosse uma febre. É como a pessoa, quando ela está em febre, com febre, o problema é a febre? Não. A febre é um sintoma. Se a febre agravar, pode trazer outros problemas. É a mesma coisa do fluxo de caixa. É a mesma coisa do caixa. Quando a empresa está sem caixa, está sem fluxo, sem fôlego financeiro, esse problema ele é um sintoma de outros problemas. Se esse sintoma se agravar, ele vai piorar os problemas. Mas o que está errado na empresa são outras partes, são outros fatores que levam a empresa a ter essa falta de fôlego financeiro. E aonde que estão esses erros, afinal de contas? Geralmente, esses erros encontram-se na falta de gestão de alguns fatores. Por exemplo, questões operacionais, ciclos desajustados, fatores administrativos, falta de precificação correta, falta de gestão dos números, falta de ter uma rotina eficiente para acompanhar os números da empresa, falta de ter uma precificação correta dentro do seu negócio, falta de clareza sobre os custos da sua empresa, na mistura das contas que são pagas dentro do negócio, mistura de contas pessoais com contas da empresa. Enfim, o problema é uma série de fatores que causam essa febre dentro do seu negócio. Essa febre que é a falta de caixa que vai sufocar a tua empresa. Vai fazer com que você vai perdendo cada vez mais o fôlego até o momento que você realmente fecha o teu negócio. E afinal de contas, como é que nós começamos a resolver tudo isso? Como é que você começa a caminhar para fazer do caixa uma verdadeira fortaleza dentro do seu negócio? Existem alguns passos, algumas etapas que toda pequena empresa começa a seguir e faz com que você consiga realmente ter o fôlego de caixa, ter um caixa que se torne uma verdadeira fortaleza dentro da sua empresa. Por exemplo, alguns pontos que acabam com o caixa do teu negócio e que se você resolver, você vai ter uma empresa com um caixa realmente forte. Primeiro, vamos começar a falar sobre os ciclos do seu negócio. Você sabia que toda empresa possui ciclos? E quando esses ciclos estão desajustados, eles causam a febre que nós falamos agora. E essas febres, esses ciclos, quando eles se desajustam, geralmente o causador desse desajuste é o próprio empresário.
Isso mesmo. O próprio empresário causa a febre dentro da sua empresa. Por exemplo, o empresário tem algumas crenças, né, de que se ele pagar à vista é melhor do que parcelar. O empresário que tem esse pensamento, ele imagina que comprar mercadorias em quantidade é melhor para que ele tenha um desconto. E não satisfeito, ele ainda tem a crença de que não precisa parcelar. Olha só isso. Então ele compra em grande quantidade, muitos deles pagam à vista ou pagam o mais rápido possível. Só que aí, na hora da venda, ele tem medo de vender da mesma forma que ele comprou, à vista ou em poucas parcelas, porque ele fala que no negócio dele isso não vai funcionar. Aí ele pega isso, essa mercadoria que ele comprou em grande quantidade, pagou à vista, ou ele reduziu o prazo de pagamento, fez lá em 15, 20, 30 dias, prazo curtíssimo, e ele vende com vários benefícios para o seu cliente. Então ele vende alongando o prazo de pagamento, ele vende dando desconto sem perceber, e aí ele começa a gerar um grande problema, porque ele pagou rápido e ele vai demorar para receber. Ele fala que se ele não der desconto ou não alongar a venda, ele não vai vender, o cliente não vai comprar. Aí ele começa a reforçar essa crença na cabeça dele, dizendo assim: ah, no meu mercado funciona assim. Ah, o mercado todo atua assim. Só que para resolver isso, o passo que ele tem que dar é, na verdade, é extremamente o contrário. Ele precisa realmente ajustar isso. Ele precisa começar a fazer o quê? Primeiro, arrumar seus prazos de recebimento. Esse número, o prazo de recebimento, é o único número que quanto menor, melhor para os negócios. É isso mesmo. Quanto mais rápido você receber dos seus clientes, as suas vendas, melhor para os seus negócios. Então, quanto menor for a quantidade de parcelas ou o prazo que você fizer para o teu cliente, melhor para a tua empresa. Ah, Walter, mas eu preciso fazer em 10 vezes, em 6 vezes. Então, faça uma mais 9, uma mais 5. Peça uma entrada para o teu cliente. Uma entrada de 30, 40, quem sabe até 50% do valor da tua venda. Porque se você parcelar, alongar esse recebimento, esse parcelamento, sem receber nada, o teu caixa vai gerar um baita de um furo. Você não vai conseguir organizar a sua empresa. Por quê? Porque você não recebe nada e você tem saída de dinheiro todos os meses para pagar, inclusive, essa mercadoria. Então, quanto menor for o prazo de recebimento, melhor para a tua empresa. Se você não fizer o que eu estou te falando aqui, você provavelmente vai precisar antecipar essas vendas. Se você antecipar essas vendas, você vai piorar o seu resultado. Porque você vai antecipar, você vai colocar o dinheiro hoje na tua empresa, mas você vai colocar o dinheiro com menos 10, 12, 15%, que vai ser o custo dessa tua antecipação. Então, cobra uma entrada. Se você vai parcelar, é uma mais X. Se você trabalha com serviços, cobre um setup, uma parcela de entrada para você realmente conseguir colocar um negócio em pé e ter fôlego financeiro para não precisar ficar antecipando venda, antecipando todas as suas receitas. Segundo ponto, o prazo de pagamento. O prazo de pagamento, ele é exatamente o contrário. Quanto maior, melhor. O empresário tem medo de pedir prazo para os seus fornecedores. Ah, o fornecedor te ofereceu em 7 dias, pede 15. Ofereceu 15, pede 30. Ofereceu 30, pede 60. Por quê? Porque você vai ter tempo para colocar em prática o passo 1 anterior, acabei de falar, suas vendas, e aí você vai comprar, vai vender, vai receber para depois pagar. E nas empresas funciona exatamente o contrário. O empresário ele tem orgulho de falar que ele já pagou tudo à vista, ou que ele está pagando os boletos. Só que a que custo que ele está pagando os boletos? Se ele paga num prazo pequeno e recebe num prazo longo. O custo disso é o custo do seu caixa, é o seu custo financeiro. Porque você precisa antecipar boleto, entrar em cheque especial, pegar um capital de giro no banco
para pagar as contas, porque você alongou demais os seus recebíveis e você reduziu demais o prazo de pagamento das suas compras. Sendo que o correto é exatamente você inverter essa ordem. Você alonga seus prazos de pagamento e encurta os seus prazos de recebimento das suas vendas. E da mesma forma funciona o teu estoque para quem tem estoque. O seu giro de estoque, quanto menor, melhor. Por quê? Porque isso indica que as suas compras estão eficientes. Quando você tem um giro de estoque rápido, isso é sinal de que você não está perdendo dinheiro com mercadoria parada. Estoque parado é dinheiro parado. É como se você fizesse uma pilha de notas de 100 e deixasse lá guardado dentro da sua empresa. O estoque precisa girar rápido, rápido dentro do seu negócio. Eu sempre falo uma coisa: existem coisas que nós somos pequenos demais para ter. E existem coisas que nós nunca seremos grandes demais para não termos. E gestão financeira é um bom exemplo disso. Eu nunca vou ser grande demais para não ter gestão financeira. A gestão financeira é obrigatório desde o primeiro dia da empresa, desde a sua primeira venda, desde o seu primeiro mês, para que a empresa não sofra durante o seu crescimento, para que a empresa não pague um dinheiro, não pague uma conta muito alta ao longo do seu crescimento. Por quê? Porque isso vai te dar mais força para se posicionar no mercado, para que você entre com mais segurança em qualquer negociação, seja com fornecedor, seja com cliente. Automaticamente você dará passos mais seguros ao longo da sua jornada como empresário, como empreendedor, passos mais sólidos. Você vai fincar o teu pé na terra, na pedra, para que você realmente consiga crescer a tua empresa sem pagar um preço tão alto que pode custar o teu negócio. E nesse ponto, quando nós falamos de posicionamento no mercado, eu estou falando exatamente de quê? Eu estou falando de postura nas negociações com os seus novos clientes, com os seus novos fornecedores. Não adianta nada o empresário fechar um contrato, fazer vendas, somente para girar dinheiro no seu negócio, porque isso não vai trazer o caixa que você precisa, a margem que você precisa. Empresa precisa de venda, precisa de contrato? Claro que sim, mas ela precisa de vendas, precisa de contratos que tragam eficiência, solidez financeira, caixa, que façam, te ajude a pagar as contas do seu negócio. Não adianta você só vender por vender. E o que eu mais vejo são empresários vendendo por vender. Tão simples quanto. Esse tipo de contrato que não paga a conta, né, mas são situações que acontecem com frequência dentro das empresas, só alimenta o ego, de verdade. Ah, eu vendo 1 milhão e sobra quanto? Ah, não sobra nada. Então, o que adianta? Não é melhor você vender 500 mil e sobrar alguma coisa? Não é melhor você ter um percentual de alguma coisa do que ter 100% de nada? Esse tipo de contrato que não paga a conta e que acontece frequentemente, esse tipo de venda que não paga a conta e que acontece frequentemente, são os tipos de contrato de vendas que levam o empresário lá para aquele labirinto que nós falamos há pouco. Ele fecha os contratos sem fazer conta, fecha as compras de mercadoria sem fazer conta, sem entender realmente o que ele está fechando, e quando ele se dá conta, depois que o contrato já está na empresa, depois que ele já comprou a mercadoria que já está estocada, ele vê que ele vai precisar antecipar tudo que ele faturou. E aí, meus queridos, você já está perdendo todo o dinheiro, ou pouco dinheiro que ia sobrar, já foi embora, porque você já pagou para antecipar, lá se vai seus 10, 15% das suas vendas, da sua margem. E nesse momento, geralmente é muito tarde. Por quê? Porque o cliente já está na empresa. A mercadoria já está na empresa. Você já antecipou, já foi, já perdeu. O dinheiro já perdeu a sua margem. Mas, como eu sempre falo, para tudo tem uma solução. E como é que se resolve isso? Se posicionando com seus novos clientes.
com os novos contratos de serviço, com os seus novos fornecedores, com os novos produtos que você vai adquirir para a sua empresa. Não tenha medo de dizer não para um contrato, não para uma venda ou não para uma nova compra, se ela realmente não vai trazer dinheiro para o teu negócio, não vai trazer dinheiro para a tua empresa, o dinheiro que a sua empresa precisa. Um bom negócio é uma via de mão dupla. Então, o fornecedor ganha e a empresa que está contratando também ganha. O cliente ganha, mas a empresa que está vendendo também ganha. Não pode ser uma via de mão única onde só uma parte ganha, senão isso fica descompensado, isso fica desestruturado. Se posicione perante os seus novos clientes, para que você consiga reverter essa situação e comece a renovar a sua carteira de clientes, renovar as suas vendas com vendas que tragam caixa para o teu negócio, com vendas boas. Corrija o preço dos seus produtos, corrija a margem dos seus serviços, ajuste os seus contratos para que as suas novas vendas passam a ter mais qualidade e não quantidade. É disso que a sua empresa precisa. A sua empresa precisa de qualidade nos seus números e não de quantidade. Pensa nisso. Pensa nessa frase que estamos falando, porque ela pode mudar o seu jogo a partir de agora. Uma outra dica importante para transformar o caixa da sua empresa em uma verdadeira fortaleza é diversifique os canais de vendas do seu negócio. Por quê? Porque a empresa que depende apenas de um canal de vendas, uma loja, por exemplo, que depende de pessoas passando na frente dela todos os dias para comprar, seja uma loja de rua ou seja uma loja de shopping, uma empresa de serviço que depende exclusivamente de indicações para sobreviver, essas empresas, elas possuem um alto risco de perda de caixa por qualquer imprevisto que pode acontecer sem que o empresário tenha gestão. Por quê? Porque são imprevistos que fogem totalmente do controle do empresário. Por exemplo, um lockdown, como aconteceu infelizmente recentemente, uma queda nas indicações, uma carteira que às vezes você tem e que não é uma carteira que tem o perfil de te indicar para outros clientes. Uma obra na frente da tua loja que impeça, que coloque um desvio e impeça que as pessoas circulem, transitem ali na frente do seu comércio. Esses imprevistos podem levar o empresário a tomar decisões drásticas, concentradas exclusivamente na dor emocional e não no racional. Decisões como, por exemplo, queima de estoque, redução brusca de preço, promoções desorganizadas, na esperança de fazer caixa. Mas essas decisões, elas só vão aumentar os problemas da sua empresa. Principalmente porque essas decisões geralmente são tomadas de forma emocional, no calor do momento, onde o empresário não vê outras saídas porque ele está preso no labirinto e a única opção que ele tem é fazer algo drástico na urgência do momento, na grande necessidade do negócio, que é tentar fazer caixa. Mas é um caixa que não vem com a qualidade que ele precisa. É um caixa que não vai pagar as contas, só vai aumentar o tamanho do problema que o empresário tem. Uma outra grande armadilha, e também está ligada totalmente ao ego, é a ilusão que a falta de conhecimento dos números traz. E só que isso aqui, ela afeta apenas as empresas que possuem algum tipo de caixa. O empresário vai lá, ele compra muita mercadoria, aí ele faz estoque, paga tudo à vista para ter um desconto, para assim ele fazer muito mais dinheiro. Imagina essa situação. Fui lá, comprei mercadoria, aproveitei o desconto do meu fornecedor, paguei à vista e tudo bem. Só que o problema é que a maioria das vezes essa estratégia não funciona. Por quê? Porque o empresário vai lá, ele queima o pouco de caixa, o pouco de dinheiro que ele tem. Aí ele comprou a mercadoria, estocou a mercadoria lá dentro, e ele vai depender de uma variável que ele não controla para trazer aquele dinheiro de volta, que são as vendas. Ninguém consegue controlar a quantidade de vendas que ele vai realizar em um dia, em uma semana ou em um mês. E se por qualquer motivo as vendas dessa empresa caírem, aquele estoque vai ficar parado lá. Aí o empresário vai buscar o quê?
recuperar o dinheiro, porque agora ele não tem o dinheiro que ele tinha e ele tem um bando de mercadoria lá dentro que ele não vendeu. Ele vai fazer o possível para resolver esse problema, recuperando o dinheiro que ele investiu. E aí o que ele vai começar a fazer? Promoções para queimar o estoque, aquelas famosas placas, né? Queima de estoque, últimos dias. Só que quando o empresário começa a queimar esse estoque, automaticamente ele vai queimar o dinheiro da empresa. Por quê? Porque era um dinheiro que estava lá, bonitinho, ele comprou mercadoria, a mercadoria não vendeu e ele tem que vender com promoção. A margem que ele achou que ele ia ter já foi embora. O caixa que ele achou que ia ter já foi embora. Isso se ele ainda não alongar essas vendas e ainda tem que antecipar, porque aí é que acaba com tudo mesmo. Aí é que piora a situação financeira do negócio. Um dinheiro que estava tão seguro dentro da empresa acabou de ser queimado totalmente por uma decisão que foi tomada baseada única e exclusivamente na falta de conhecimento do negócio. E como é que funciona isso na prática? Essa psicologia dentro da cabeça do empresário. Começa assim, ó. A cabeça do empresário funciona exatamente assim, ó. Imagina que a sua necessidade de estoque mensal seja de R$ 200.000 para você manter o seu negócio, para você ter as suas vendas. Aí o empresário vai lá e compra tudo à vista e ele coloca R$ 200.000 na frente para comprar essa mercadoria e ele teve lá o seu desconto de 10%. Ele recebeu essa mercadoria e agora ele vai começar a torcer para vender tudo isso dentro do mês. Já que eu já coloquei dinheiro na frente, já coloquei 200 mil em mercadoria aqui para ter meus 10%, então agora eu preciso vender. Só que, quando ele coloca todo esse dinheiro na frente, ele não percebe que se ele comprasse essa mercadoria semanalmente, ao invés de mensalmente, ele poderia até não ter os 10% de desconto. Mas o pensamento não está ligado ao desconto. O pensamento está ligado à gestão de fluxo de caixa da empresa. Por quê? Porque ele colocou 200 mil à frente, nesse exemplo, ele encheu a mercadoria dele, o estoque dele de mercadoria, ele ganhou 10% de desconto e ele agora torce para vender essa mercadoria da melhor maneira possível. Só que, se ele não tivesse olhado, se ele tivesse feito o ciclo financeiro dele direitinho e não tivesse olhado apenas para o desconto, o pensamento dele estaria direcionado para a gestão de caixa da sua empresa. E qual seria a melhor decisão? Fracionar essa compra. Ou seja, ao invés de comprar 200 mil de uma vez, faz 4 compras de 50 mil. Ele começa a ganhar prazo, porque aí cada boleto vai vencer, por exemplo, cada compra vai vencer em datas diferentes. Ele começa a ganhar giro, porque em vez de ele tirar 200 mil do caixa, ele tira só 50, fica 150. Os 50 mil que ele comprou, ele vai receber e ele tem mais chances de vender, ou seja, ele tem mais chances de recuperar esse capital de uma forma muito mais eficiente. Se as vendas caírem, ele só reduz as compras na próxima semana, porque ele ainda tem estoque. Se as vendas aumentarem, ele pode aumentar um pouco das compras, mas não os 200 mil de uma vez. E ele ainda corre um sério risco de comprar, vender, receber e depois ele pagar para o seu fornecedor. Olha como muda a visão da empresa, olha como muda a saúde financeira do negócio. E para isso tudo, só vai exigir uma única coisa: gestão de estoque. A gestão do estoque vai proporcionar toda essa eficiência financeira, toda essa segurança que o teu negócio exige, toda essa segurança financeira que todo empresário precisa. Ou seja, confiar no seu negócio, confiar em você e fazer a gestão financeira eficiente do seu negócio são 3 pilares importantíssimos para que você transforme o caixa da sua empresa em uma verdadeira fortaleza dentro do seu negócio. Por quê? Porque isso funciona para todos os negócios, todas as empresas. Ter um método eficiente, um processo financeiro organizado se encaixa em todas as empresas. E olha só, isso sim só depende de você
da sua gestão recorrente do seu negócio. Uma rotina recorrente financeira dentro da sua empresa. E muito cuidado com a bênção da ignorância. Mais vale o tapa da verdade do que o afago da mentira. Até porque tudo que nós falamos aqui, tudo que nós compartilhamos aqui nesse encontro de hoje, são informações utilizadas por grandes multinacionais. São informações que custam muito dinheiro nos grandes MBAs e que funcionam para toda pequena empresa, para todo negócio. Então não acredite na bênção da ignorância. Não acredite que eu não conhecer o meu negócio vai ser bom para mim. Não acredite naquele negócio de quem não conhece sofre menos, o ignorante sofre menos. Acredite em fazer a gestão financeira da sua empresa, porque ela sim vai transformar o caixa do seu negócio em uma verdadeira fortaleza, e com isso você começa a ganhar o jogo dos negócios. Com o tapa da verdade e não o afago da mentira, é que você começa a ganhar o jogo dos negócios dentro da sua empresa. E em resumo, como nós sempre fazemos, um resumo nos nossos encontros, o que você precisa cuidar, afinal de contas, para transformar o caixa da sua empresa em uma verdadeira fortaleza, para realmente fazer sobrar caixa no seu negócio, com apenas 30 minutos por dia. Primeiro, cuidado com o seu ego, ele pode acabar com o seu negócio. Segundo, somente o caixa pode salvar qualquer empresa. Terceiro, o estoque pode ser um grande vilão do seu negócio. Cuidado. Quarto, atenção ao ciclo financeiro da sua empresa. 5, confie no seu negócio, mas antes confie em você. Das 5, se eu fosse para numerar uma, a primeiríssima, para você colocar em prática agora, atenção ao ciclo financeiro da sua empresa. Ele vai direcionar o teu negócio para o que você realmente precisa fazer e sim salvar a tua empresa de um caos, de uma bagunça generalizada que o financeiro dela pode se tornar se você não olhar para ele todos os dias. Então, meu muito obrigado por mais esse encontro, por mais essa sua atenção. Eu espero de verdade ter ajudado muito, ter levado muita contribuição, muita informação de altíssima qualidade para que você faça a gestão eficiente dos seus números da sua empresa e aí sim começa a ter um negócio realmente saudável. Não se esqueça, clica aqui para se inscrever no nosso canal, para se inscrever na nossa página. Ative as notificações. Todos os dias nós temos conteúdos novos para realmente apoiar o pequeno empreendedor, a pequena empreendedora na gestão da sua empresa, na gestão financeira do seu negócio. E, é claro, compartilhe esse conteúdo com quem realmente precisa, com as outras pessoas. Vamos começar a formar essa corrente do bem para levar mais conhecimento, mais informações para todos os pequenos negócios. E não se esqueça que todos os dias tem conteúdo novo aqui no canal e é sempre um grande prazer levar todo esse conhecimento. Um grande abraço, muito sucesso na tua empresa e até o nosso próximo encontro. Tchau!